Vamos lá. Vai começar. Boa noite, pessoal. Bem-vindo aqui ao Abduzindo Grey. É um prazeraço ter vocês aqui com a gente, trazendo essa energia boa, gostosa. O pessoal aí da moderação, muito obrigado. O pessoal do chat, tá todo mundo aí esperando a expectativa aí de ver nosso convidado especial de hoje, Arthur Sérgio Neto. Estamos aí, Arthur, tá? Vou deixar com a Valéria dar uma boa noite para todo mundo aí. Boa noite, Arthur. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite a todos do chat, todos os amigos, os moderadores. E vamos ter uma excelente live hoje. Com certeza, com essa energia gostosa. Tá? Então, vamos lá, Arthur, por favor. Se apresente, Arthur. Boa noite, Paulo. Boa noite, Valéria. Obrigado por terem me convidado para a gente bater esse papo aqui de ufologia. E obrigado também a todos que estão aí nos assistindo, todos que ainda vão entrar, toda a galera que presumo que vai aparecer por aí. A gente que agradece, Arthur, viu, de aceitar o nosso convite. A gente fez esse convite aí com muito carinho, né? E nós estamos aqui para divulgar, né? Uma ufologia séria, gostosa de bate-papo, né? Sem qualquer tipo de, sabe, muita formalidade, né? Conversa de amigos mesmo. Arthur, é o seguinte, Arthur. Eu, como a Valéria, reconheci o Arthur. Esse Arthur Sérgio Neto, não o ufólogo, mas o Arthur, né? A gente quer conhecer esse Arthur, esse cara bacana que você é aí, tá? Depois nós vamos conhecer o ufólogo, o cara que é determinado, perseverança. Então conta aí para nós, por favor. Bom, para conhecer o Arthur é melhor não conhecer não, hein? Senão pode pegar, hein? Mas brincadeiras à parte é o seguinte, eu sou advogado, ao mesmo tempo sempre trabalhei na área do comércio, na indústria farmacêutica, e já estou há mais de 30 anos na ufologia. Tudo começou como um hobby, e aí virou uma grande paixão, e eu fui mordido pelo micróbio da ufologia, e nós estamos aí até hoje, há mais de 30 anos, viajando na medida do possível, viajando pelo Brasil todo, e principalmente na Serra da Beleza, onde de tanto pesquisar, eu acabei comprando uma casa lá, tem uma casa lá onde virou o QG da ufologia, todos os amigos ufólogos vão para lá. Então é isso, estamos aí e pelo jeito tem muita coisa pela frente, a ufologia está, vamos dizer assim, está na moda, né? E a gente vem procurando fazer um trabalho sério, um trabalho de qualidade para não entrar nas armadilhas da viagem na maionese, né? Então vamos em frente, procurando fazer o mais sério possível a nossa ufologia. Eu deixei até um cartaz aqui, ó, ufologia avançada, pesquisa de campo, que é uma grande paixão, pesquisa de campo. Eu garanto que se os amigos aparecerem hoje aqui no chat, são todos os amigos apaixonados por pesquisa de campo. É a coisa mais gratificante da ufologia é você ir para os lugares onde existe uma incidência documentada, referenciada, e a gente, depois de muita persistência, conseguir confirmar essa presença desses objetos nessas regiões. Né? É isso. Arthur, é muito bom ouvir, porque você não fica falando apenas. Pode entrar o Cristiano aí. Isso. Viu, Arthur? Eu queria te falar uma coisa, uma particularidade sua, que é o seguinte, quando a gente conversa com o pessoal, a gente sabe se está vindo de dentro ou só pela boca. Mas não, você vem pela alma. Né? Inclusive, nós conversamos uma vez a respeito disso. Ufologia está na alma, tem que trabalhar na alma a ufologia. Isso é muito bom, isso é muito interessante. Né? E essa centelha que eu acredito que brotou, que eu até me arrepio agora, pessoal, sabe? É assim, pessoal, eu tenho muita sensibilidade, né? Eu sou médium, né? Eu falo com o pessoal aí do chat, trabalho muito com energia, e eu estava escutando, ouvindo o Arthur falando, e eu achei muito bonito, cara, muito bonito mesmo,
essa força, essa centelha que veio dele, que brotou, né, deu força para ele. Arthur, gostaria que falasse da sua mãe, cara. A sua mãe, eu não sei, cara, eu fico meio que, sei lá, sensibilizado, não sei, desculpa, cara, mas eu achei tão legal, mas tão bonito que você fala tão por dentro, assim, sabe, de dentro para fora. Conta isso da tua mãe, conta para nós isso aí. Que é uma preciosidade Puta, ter uma cara, mãe dessas. meu, ó, sério, cara, eu tô assim. Conta para Você nós. é felizardo, viu? Nossa, é muito bonito Não, isso aí, cara. te agradeço até essa oportunidade de poder homenagear minha mãe, falar sobre isso. Minha mãe, realmente, eu sou ufólogo por causa da minha mãe. A primeira vez que eu fiz vigília na minha vida, inclusive na Serra da Beleza, foi a convite da minha mãe. A minha mãe me convidou para levá-la a uma vigília com o ufólogo Petit, o Marco Antônio Petit. E eu, na hora que ela falou isso, quem ficou com muita vontade de ir, fui eu. Falei, não, quem quer agora sou eu. E aí eu falei para ela que eu não podia levá-la, porque ela já estava muito idosa, tinha dificuldade para andar e tudo mais. E ela falou para mim, com todas as letras, se você não me levar, eu vou de ônibus. E aí não teve jeito. Fui eu e minha mãe num Fusca, um Fusca todo ferrado. Acho que naquela época não tinha asfalto, nem de Volta Redonda para lá, e nem de Barra do Piraí para lá. Era tudo estrada de chão. E a gente teve que ir de Fusca, um Fusquinha todo caquerado. E acho que calculo que a gente deve ter levado umas 5 horas para chegar lá. E naquele tempo, a cidade onde era o nosso encontro não era conservatório, era a cidade de Santa Isabel, que fica 12 quilômetros depois da Serra da Beleza, ou seja, era bem mais distante do que hoje a gente costuma percorrer. E aí foi uma surpresa. Chegamos lá, naquele tempo não tinha celular, não tinha nada, não tinha como eu saber se eles estavam exatamente lá, se não tinha acontecido algum problema e tinha sido cancelada a vigília. Você ia na cara e na coragem e na intuição. E aí, quando nós chegamos lá, estava lá o Petit, conheci o Petit, um grande prazer de conhecer o Petit naquela data, ele na época, a carreira dele, e toda a equipe, vários amigos que são meus amigos até hoje, era uma equipe muito bacana, Alexandre Bonfim, Renato Travassos, Cláudio, Heitor, Guilherme, era uma galera muito legal. E é dali que começou. Nesse dia a gente fez vigília, a galera gostou, acharam estranho, né? Eu chegar com a minha mãe para ir para o alto da montanha fazer vigília. Naquela época era frio de verdade, não era como hoje. Naquela época a gente pegava 3 graus. Nessa noite a gente pegou 3 graus, eu lembro perfeitamente. Minha mãe quase morreu mas suportou bem. Agora, a galera se deu bem, né? Porque ela levou um farmel maravilhoso, sanduíches, ovos, chocolate quente com limão, canela e tal. Eu lembro perfeitamente. E aí, meu amigo, nesse dia, nós fomos pegos, eu fui pego pelo bichinho da ufologia. Você está no alto da montanha, à noite, no meio do nada, um frio do cão, num lugar onde não passa ninguém, onde raramente tem uma rota de avião, naquela época, e você estar sempre na expectativa, na iminência de que eles podem aparecer, ainda mais num lugar como é a Serra da Beleza, com altíssimos índices de aproveitamento, vamos dizer assim. Então, foi fantástico. E nesse dia nós tivemos um avistamento bem simplesinho, a galera do Petit nem valorizou muito, porque eles estavam acostumados a ver coisas muito mais contundentes e tal. A gente viu uma luzinha vermelha que trafegou, parou e tal. E eu e minha mãe ficamos encantados e morrendo de medo ao mesmo tempo. Nessa época, dava muito medo você, no meio do nada, e ver que está com alguma coisa completamente fora da nossa realidade, a coisa de 1 quilômetro à sua frente realmente assusta. Então, foi aí como tudo começou. Agora, as referências que eu posso dar da minha mãe é o seguinte: como uma pessoa muito à frente do seu tempo, ela fez o caminho de Santiago com 67 anos, realmente no tempo que o caminho era aquela coisa mesmo de peregrinação.
Minha mãe fez, quando eu tinha 17 anos, ela foi a Machu Picchu, foi no roteiro original, no tempo que pegava o trem da morte em Corumbá, e até Santa Cruz de la Serra. Era um trem onde misturava tudo, era camponeses, ladrões, traficantes, hippies, todo tipo de gente pegava o trem da morte para ir até Santa Cruz de la Serra, e de lá pegava um ônibus até Cusco, e de Cusco é que você acessava Machu Picchu naquela época, né? Então, quer dizer, uma pessoa muito à frente do seu tempo, um desprendimento muito grande em relação às coisas materiais, sempre nos ensinou isso, nos deixou esse legado de não valorizar o material. Então, maravilhosas lembranças de My Mother. Minha mãe realmente tinha uma alma hippie, era uma pessoa muito descolada à frente. Deixou uma biblioteca maravilhosa. Eu tive que levar lá para a Serra da Beleza, para minha casa, mais de 30 caixas de livros imensas, 2 viagens de carro eu tive que fazer. Já fiz muitas doações de livros que ela deixou, outros estão lá ainda, a gente está tentando organizar uma biblioteca. Então é isso, saudadezinha de mamãe. Tenho certeza que ela está aqui agora e está ouvindo tudo, deve estar me puxando a orelha, eu devo estar esquecendo de falar alguma coisa, entendeu? Arthur, realmente ela está, viu? Pode ter certeza disso. Não tenha dúvida nenhuma. 30 anos, cara. Agora, meu, é muito tempo, Arthur. É muita estrada percorrida, hein? Muita. Meu, você deve ter explorado mais da metade da serra. Ou, aliás, menos, porque o tamanho é enorme. Meu, agora me fala. Visitar Serra da Beleza é uma coisa. Morar na Serra da Beleza. Meu pai, ó a inveja, nós. Você mora aí no paraíso, cara. O que é? Conta pra gente o que é morar na Serra da Beleza. Na realidade, a gente ainda não está morando, né? A gente está quase morando definitivamente. Mas a gente ainda não está morando na Serra da Beleza. Mas a nossa ida é muito mais frequente, uma média de 3 fins de semana por mês, a gente está lá na Serra da Beleza. Porque não tem outro jeito, é um lugar maravilhoso. A tendência dos nós, urbanoides aqui da cidade, procurar algum lugar para sair da cidade, sair desse tumulto todo, né? Eu gostaria de, na quarentena, estar lá na Serra da Beleza, mas por questões profissionais acabei não podendo ir para lá, mas daqui a pouco eu vou para lá, ficar por lá, porque é muito mais tranquilo, é uma energia maravilhosa, é um lugar realmente abençoado. Agora, o Petit é que tem essa referência, o Petit morou lá durante 6 anos, numa época muito primitiva assim da região, não tinha asfalto nem nada, e ele morou justamente para pesquisar o fenômeno, por isso ele leva todo o crédito, o mérito de ser o pioneiro da pesquisa lá na Serra da Beleza, né? A gente estava lá junto com ele, começou junto, deu continuidade e estamos aí até hoje. Tem pessoas daquela época que até hoje frequentam a Serra da Beleza também. Incrível, muito bom. Arthur, eu gostaria que você contasse para nós um pouco, das suas experiências lá na Serra, o que acontece lá. Conta para quem nunca foi na Serra da Beleza, conta para nós um pouco. É bom poder falar sobre isso, porque é o seguinte, o lugar adquiriu uma fama, né, ao longo desses últimos mais de 30 anos, e hoje é notório, as pessoas sabem que lá na região tem esse fenômeno, só que isso não quer dizer que você vai para lá no primeiro dia e vai ver alguma coisa, entendeu? Se isso acontecer, realmente você é um privilegiado. Na realidade, lá vamos dizer assim, é um meio de cultura para a gente exercer a nossa sede de pesquisa, a nossa sede de documentar, a nossa sede de ver o fenômeno, entendeu? A ufologia, como tudo na vida, é muito mental,
você tem que ter uma força de vontade muito grande, você tem que ler nas entrelinhas os sinais que estão sendo dados para você, entendeu? Você não pode ter exigências de conforto, porque se não há uma frequência, uma sequência, lá já podemos afirmar, ao longo de muitos anos de pesquisa, que realmente tem esse componente. Quanto mais você vai, quanto mais horas de vigília você faz, às vezes numa noite, você aumenta em muito a sua oportunidade de ver. Eu já tive várias oportunidades de ver o fenômeno real, o fenômeno UFO, objetivamente, por conta de a gente estar em campo. Esse é o grande legado do trabalho de campo. As pessoas que vão a campo, que correm atrás, que vão para os lugares, que topam passar frio, que topam ficar no desconforto e pagar para ver, elas geralmente, ao longo de períodos, ela é recompensada. Entendeu? Porque sem esse esforço não há resultado, não adianta. Hoje, a ufologia ela é muito de gabinete, né? A ufologia de teclado. Né? As pessoas estudam ufologia, expandem suas informações, divulgam, fazem todo tipo de trabalho através do computador, através da pesquisa de teclado. Mas a pesquisa, apesar de dolorosa, apesar de difícil, a pesquisa gratificante, fora o fato de que é um grande pretexto para você estar na roça, para você, durante o dia, tomar um banho de cachoeira, comer uma comidinha de roça, tomar uma cachaçinha, uma cerveja, ou seja, aquelas coisas boas que a vida do campo do interior nos oferece, conhecer pessoas maravilhosas, a gente tem amigos maravilhosos nessas regiões, e uma coisa que eu vim descobrindo ao longo do tempo, a gente vive tanto em busca de mistérios, né? Em busca de coisas extraordinárias, e muita gente até inventa mistério, né? Tem muito sensacionalismo por aí, inventa mistérios, inventa coisas para parecer extraordinária, sensacionalista, quando, na realidade, essas mesmas coisas misteriosas elas estão na própria natureza. Quando você passa a fazer parte daquele ambiente, passa a conhecer melhor aquele ambiente, passa a estar presente em períodos constantes onde o fenômeno se manifesta, você acaba descobrindo que o mistério já está em si. Você não precisa absolutamente inventar nada e nem nenhum tipo de ritual especial para você ter acesso. Basta ser persistente e acreditar que, estatisticamente, com a sua persistência, você vai ter um percentual de aproveitamento. Isso aí é fato. Então, hoje, a Serra da Beleza é mais ou menos isso. Você tem que criar uma expectativa de que alguma coisa está sendo nova para você, mas você tem que acreditar e ir com uma certa frequência até você alcançar. E olha, posso garantir para vocês, ele vem quando você menos espera. Os avistamentos mais extraordinários que a gente teve, eles vieram quando a gente menos esperava. Mas nós estávamos lá. Existe um conceito que eu costumo dizer, a ufologia de campo ela é como se fosse uma doença mal diagnosticada. A partir do momento que você passa a investigar melhor, a buscar aquele diagnóstico, a incidência cresce. Mas não cresce porque ela cresceu, ela surgiu do nada. Não, ela já estava lá. Você que passou a documentar. Essa é a grande realidade. Então, hoje, provavelmente, o fenômeno UFO no mundo inteiro ele é muito maior do que está sendo noticiado. Mas grande percentual dessa informação ela se perde porque não tem o pesquisador em campo para registrar e documentar
e divulgar essa informação. Mesmo assim, as pessoas na cidade têm feito boas imagens de OVNIs, né? Hoje, com a quarentena, a quantidade de objetos nos céus ela é tão grande que mesmo se você tirar um bom percentual de que são fake e de que são enganos e que são equívocos, mesmo assim sobra uma grande quantidade de avistamentos, de filmagens e fotos que provavelmente são de UFOs reais. Então, esse é o panorama, mais ou menos, que a gente tem mundialmente falando, não só na Serra da Beleza. Então, Arthur, eu sei que você está sempre preparando as vigílias, e aí eu fiquei pensando, poxa, o que é que nós não devemos fazer numa vigília? Na realidade, nós deveríamos ter um protocolo, né, para a vigília, né? Mas, infelizmente, nós não somos tão organizados assim. Eu, em particular, e o meu grupo, que a grande parte estão aí assistindo, acabou de entrar o Ribamar lá. Esse aí é fissurado em vigília, esse aí é rato de montanha mesmo. Então é o seguinte, veio bem a calhar a presença do Ribamar. O que acontece? Nós procuramos seguir os passos do General Shoa, que é o nosso grande patriarca, é o grande, vamos dizer assim, fundador. Se a ufologia no Brasil tivesse uma cadeira acadêmica, o cátedro seria o General Shoa. O titular da cadeira de ufologia seria o General Shoa. Então, o General Shoa, o grande patriarca da ufologia brasileira, quiçá mundial, e ele nos deixou o legado das informações nos livros dele sobre o comportamento e sobre a conduta nas vigílias, e nós, infelizmente, não conseguimos seguir 100% das orientações, mas as orientações são bastante interessantes. Então, por exemplo, a Valéria perguntou do que não se deve fazer. Eu vou falar primeiro do que se deve fazer. Depois a gente automaticamente vai entender o que não se deve fazer. Então, o que acontece? O general ele costumava, primeiro, fazer grupos pequenos. Por exemplo, se houvessem grupos com mais de 7 pessoas, 10 pessoas, 13, 12, 15 pessoas, ele costumava dividir em 2 grupos de 7 pessoas. Eu não sei se era aleatório ou se, de fato, seriam 7 pessoas que algum significado. E esses grupos se posicionavam em locais diferentes da região, em pontos diferentes, para ter visão e ângulos diferentes para a vigília. E ele costumava sempre organizar de maneira que cada grupo sempre houvesse alguém, vamos dizer assim, mediunicamente privilegiado. Então, a gente sabe que Arthur, mediunidade agora fisiológica. Nós temos. Todos nós temos mediunidade, mas algumas pessoas são um pouco mais, vamos dizer assim, ligadas, são um pouco mais privilegiadas em termos de mediunidade. Então, ele sempre conduzia a coisa de maneira que tinha que ter alguém no grupo que serviria como antena, que serviria como o veículo de conexão com esses seres. Ele prezava pelo silêncio absoluto durante as vigílias, silêncio absoluto. Isso é uma coisa muito difícil. Eu já consegui fazer esse tipo de conduta de silêncio absoluto quando está no máximo 2 ou 3 pessoas. Fora disso, é praticamente muito difícil de a gente conseguir, porque sempre alguém fala alguma coisa, comenta alguma coisa. Eu mesmo, às vezes, bato um papo durante as vigílias e a gente acaba não conseguindo fazer um silêncio absoluto.
Outra coisa, mesmo que houvesse qualquer conversação, deveria ser sempre respeitosa em relação ao fenômeno, em relação ao contato que eles estavam ali buscando, né? Então, quer dizer, esse é só uma amostragem das orientações e das práticas, as boas, vamos dizer assim, boas práticas de vigília que o general Shoa costumava apregoar. Mas, por exemplo, em cima disso, o que a gente não deve fazer é barulho, conversas que desfoquem totalmente daquela concentração, daquele momento, daquela vibração que a gente procura ter para poder acessar o fenômeno. Agora, como tudo na vida é um tanto quanto subjetivo, essa questão também assim o é. Por quê? Porque já aconteceu de a gente ter todo um preparo, todo um padrão vibratório adequado, que a gente considera adequado para que o fenômeno se manifeste, e não aconteceu absolutamente nada. E em outras oportunidades a gente não estava nem preocupado, estávamos bem à vontade, naturalmente à vontade, e conversando naturalmente, e o fenômeno apareceu. Então, quer dizer, hoje a gente está no meio termo, a gente não quer que as vigílias, já houveram casos desse no passado, a gente não quer que as vigílias se transformem em quermesses, em, como é que se diz, piquenique e festa, nem nada, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue ter o rigor necessário para aquela conduta, vamos dizer assim, messiânica, né? Aquela conduta de guru, né? Nas pesquisas. Infelizmente, as condições hoje para vigília em qualquer região de serra, o vento, o frio, às vezes os insetos, a segurança que tem que estar sempre preocupada com algum bicho peçonhento, cobra e essas coisas, ela acaba não nos permitindo tamanha disciplina, vamos dizer assim. Infelizmente. Mas nós vamos chegando lá, aos poucos nós vamos chegando lá. Ótimo, Arthur. Você está dando uma super lição para nós, cara. É incrível essas aventuras, a técnica que você usa, não só a técnica, a alma. A alma também, você vai com certeza. Profundo. Arthur, é assim, a gente entrevista o pessoal, a gente chama de amigos, né? Vocês são amigos da gente. A gente conversa sentindo o que vocês estão se expressando. Não é só, igual que eu falei aqui, só de voz, mas de alma, né? A gente está conversando de alma para alma aqui. Porque a gente tem amor à ufologia. Gostamos de fazer ufologia. Não é, amor? Com certeza. Então, a gente ama fazer isso aí. Trabalhar para isso. Porque a ufologia, para nós, não tem retorno, não, Arthur. Tá? A ufologia não tem esse retorno todo. O equipamento que a gente tem, as coisas que a gente tem, é ali no suor. Ali, você está trabalhando, você faz em 10, 12 prestações, né, amor? Tudo que a gente tem aqui, Arthur, é tudo assim, no suor. É amor mesmo, a gente tem desde criança, cara. Tem um lado muito forte que liga a gente a eles, entendeu? E você também tem esse lado, a sua mãe teve, meu. Dá para sentir isso. A sua mãe teve esse lado forte, essa aliança lá, tá? Vocês queiram, porque assim, eu sempre peço ao pessoal, né, respeitar, né? Porque hoje, não é, Arthur? Hoje, às vezes, você é um cara, vamos supor, você pode ser um cético, não querer aceitar o que eu estou falando, criar uma discrepância, uma inimizade. Aí, amanhã, mais tarde, o que vai acontecer? Ele vai chegar e vai falar, puxa vida, eu estava errado, eu não respeitei aquele colega, não é? Então, muitas vezes acontece isso, tá? Então, Arthur, isso é muito importante que você está passando para nós, porque é difícil, a ufologia é difícil. E hoje, principalmente, nós estamos vivendo uma situação muito difícil, global, né? E
está separando as pessoas, né? Eu acho que, depois disso, né, eu acho que vai ter uma união que chegue, né, que vai ter os eventos novamente, as pessoas se reencontrarão e vão trocar mais ideias. O certo é trocar mais ideias, trocar informações, trocar as experiências, né? Então, Arthur, é o seguinte, nessas experiências que você teve na Serra da Beleza, cara, você cruzou com pessoas, né? E outra, eu queria pedir desculpa aí, eu achei que você estava morando lá na Serra, porque eu vi um vídeo seu, tava o David, um grande abraço, David Duarte é um grande irmão nosso, tá? Eu vou agradecer também, poxa, uma oportunidade para agradecer ao Márcio lá, do OVNI Free, uma excelente pessoa, o Clésio, que dá oportunidade para a gente, que faz, sabe, uma live legal, séria, tá? Um abraço ao Clésio, um abraço aí ao Márcio, do OVNI Free, e todos que colaboram com a ufologia, né? A ufologia, como é que eu posso falar assim? Transparente, a ufologia transparente, né? É isso que eu quero, uma ufologia transparente, segura, que levamos os fatos. Muito bem, voltando ao assunto dos personagens que você encontrou lá, Arthur, foi muito importante, cativante, eu tenho certeza que você guardou alguns personagens, né? E o personagem, se falando, eu vou até citar aqui, pessoal, que assistiu, seguiu de carona com OVNIs. Meu, foi um excelente trabalho, foi uma coisa legal, teve o Fred Mush, teve o Mar, todos vocês estavam envolvidos, cara, eu achei muito bonito isso, porque cada um que estava lá é um programa, mas foi uma pincelada, não é uma ufologia que chega a que nós estamos aqui sobre a mesa, vamos falar uma mesa redonda e vamos discutir a ufologia, não, foi uma pincelada para acordar esse pessoal que está ali dormindo e não conhece ainda a ufologia é muito grande, é imensa, desde o começo da Terra, eles estão aqui há muito tempo, então, esse personagem que eu segui, nós seguimos, né, essa série foi muito legal, cara, esse encontro com esse personagem, seu Manuel Seabra, Arthur. Eu gostaria que você falasse um pouco desse homem. Eu falei, então, ó, pessoal, vou falar. Eu falei assim, esse aí é o verdadeiro preto velho. Meu, o que ele irradiava. Meu, foi muito linda essa entrevista que vocês fizeram com ele, né? Se eu não me engano, a sua esposa, a dona Tereza, puxa vida, dona Terezinha, e infelizmente nos deixou, né, Arthur? Eu quero que você conte esse encontro que você teve, essa entrevista que ele falou e te contou, eu vi a Mãe do Ouro. Por favor, conta isso pra gente, isso é muito bonito. Na realidade, o Seu Manel é um Jedi. É como se fosse o Obi-Wan. Está sempre por perto, holograficamente. Seu Manel era um preto velho legítimo. A primeira vez que eu vi o Seu Manel, eu olhei para ele, era um dia de festa, estava tendo uma festa lá no Centro Espírita do Quilombo. As pessoas que não conhecem, imaginem o que é o Centro Espírita do Quilombo. E aí estava tendo uma festa de Dia das Crianças, nessa época, levávamos brinquedos para as crianças lá do Quilombo, nós estávamos com um carro lotado de brinquedos e outras coisas também. E aí nós fomos para lá à noite, e nós costumávamos muito ir de dia, a gente não costumava ir à noite. E aí nós chegamos lá, nós nos perdemos, porque a festa fica num ponto alto lá da Montanha do Vale, que não era muito fácil de achar à noite. E aí nós fomos para o local onde é o pátio lá, o terreiro do Quilombo, propriamente dito. Chegou lá, estava vazio, só tinha um carro, uma pessoa. E essa pessoa estava saindo com o carro, levando uma outra pessoa para algum lugar. E aí ele parou e perguntou, vocês estão perdidos? Eu falei, estamos. Ele falou, então me segue. Vocês vão para a festa? Eu falei, vamos. Aí fomos para a festa no carro. E quando chegou lá, como tinha chovido, os carros não conseguiam chegar até o topo, você tinha que parar o carro embaixo e ir andando. Estava uns 300 metros caminhando, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. Nessa hora que eu estava fechando meu carro, eu vi o Seu Manel saindo do carro, ele veio vindo, com aquela roupa branca, com aquelas guias,
fumando um cachimbo que ele fumava mesmo, não é o personagem, não, ele gostava de cachimbar e tal. E aí, quando eu olhei para ele, eu olhei para a cara do Júlio, nós dois nos olhamos, o Júlio falou, preto velho legítimo. Eu falei, esse é preto velho legítimo. Aí foi que eu conheci a pessoa maravilhosa que era o seu Manel, 98 anos, ele era o patriarca da comunidade, o líder máximo da comunidade. E eu cheguei, foi aí a primeira vez que eu ouvi falar da Pedra da Mãe do Ouro, porque a gente sempre ouvia falar do fenômeno ali no Quilombo, na região, no vale, sobre o fenômeno sair das rochas e entrar nas rochas. Mas a gente não sabia que existia uma rocha específica que essas luzes entravam e saíam, que o seu Manel, nesse dia, e o mais impressionante, nessa época ele tinha 80 e poucos anos, não, 80 e poucos anos, não, já tinha 90 anos, e ele, 90 e poucos anos, e ele subindo aquela ladeira com a bengalinha dele, fumando o cachimbo, conversando comigo naturalmente. E eu, com 50 anos na cara, já fingindo que não estava cansado, disfarçando o meu cansaço, e subindo e conversando com ele. E aí, para minha surpresa, ele contou, aí que ele contou que as luzes entravam e saíam, que ele via aquilo desde pequeno. Nesse dia ele me falou uma coisa que eu achei muito bacana, que todos no Quilombo falam. Quando eles aparecem, se você olhar ou apontar ou falar, eles somem, eles vão embora. E ele falou que você tem que fingir que não está vendo. Você tem que fingir que não quer ver, que aí eles ficam. Os avistamentos, as aparições duram muito mais tempo. Inclusive, tem a história maravilhosa de Dona Tetê. Dona Tetê, só para constar, ela não é a esposa do seu Manel. Tá? Dona Tetê é uma senhora, não sei se ela é parente do seu Manel, porque lá todo mundo tem algum grau de parentesco, mas ela não é a esposa do seu Manel. Dona Tetê é a matriarca do Quilombo, é a mãe de santo do Quilombo, é uma pessoa especial também, e ela contou para a gente que quando elas eram pequenas, elas eram meninas, naquela região não tinha luz. A luz chegou lá no Quilombo, para vocês terem ideia, tem uns 15 anos, mais ou menos. Um pouco mais, um pouco menos, mas é nessa faixa de 15 anos que tem luz. Antes, há 20 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de ir ao Quilombo algumas vezes, não tinha luz. E ela falou que nessa época elas eram crianças e elas brincavam no terreiro, as meninas, à noite, e as luzes apareciam, aparatos, que a gente chama na ufologia de sonda, e esses aparatos jogavam flash que iluminavam a brincadeira das meninas. E as meninas, cumprindo o ritual que todos no Quilombo conhecem, elas não faziam, não apontavam, não gritavam e não falavam nada sobre as luzes, porque quanto mais elas se mantivessem caladas, as luzes estariam iluminando o terreiro para elas brincarem. Então, olha só que coisa mágica, é aquilo que eu falei, a magia, o mistério, ele está na própria natureza, nos próprios efeitos dos fenômenos, sejam eles ufológicos, sejam eles espirituais, ou sejam eles apenas elementais, vamos dizer assim. A magia está em si próprio na natureza. Em si própria na natureza. Então, quer dizer, olha que coisa, elas fingiam que não estavam vendo as luzes para que as luzes iluminassem o terreiro para elas poderem brincar. Olha que coisa, Dona Maria me falar um negócio desse. E ela falou também que o pai dela viu quando a Pedra da Mãe do Ouro foi trazida e colocada lá no local que ela está até hoje, ela está há mais de 100 anos. Nós tivemos a grata satisfação, na primeira vez que nós subimos a montanha e fomos até a Pedra da Mãe do Ouro,
de ter a intuição e o sentimento de que aquela pedra ela foi colocada ali. Ela parece uma coisa que veio de algum outro lugar, foi transportada e foi colocada ali. Inclusive, eu falei isso num primeiro vídeo que nós fizemos, eu e o Júlio Ferreira. E aí, hoje, há pouco tempo atrás, que eu fui entrevistado Dona Tetê, ela me contou muito das histórias do Quilombo. Entre essas histórias, ela me falou que o pai dela dizia que viu uma rocha iluminada. Olha a percepção da pessoa. Viu uma rocha iluminada, trazendo a rocha que hoje chama Pedra da Mãe do Ouro, também iluminada, e colocando lá. E ela falou que ele disse que depois que essa outra rocha, imagina, ele viu como se fosse uma rocha. Essa outra rocha iluminada se deslocou para ir embora, a rocha que hoje é a Pedra da Mãe do Ouro, que está lá até hoje, ela ficou iluminada por muito tempo ainda. E ele ficou observando. Ela ficou como se pulsando uma iluminação. Então, você veja, uma pessoa que, imagina, um depoimento desse é coisa de 100 anos atrás. Se Dona Tetê tem 75, você imagina a idade do pai dela. Devia ser contemporâneo do seu Manel Seabra. Ou seja, você vê uma referência, uma informação de 100 anos atrás e dada por uma pessoa que na época não tinha luz, não tinha televisão, não tinha absolutamente nada. Então, não existe maior legitimidade de uma informação dessa. Entendeu? Então, isso é só para vocês terem uma ideia do quão mágico e o quão interessante é toda aquela região e todos os acontecimentos que se passam naquela região, com as pessoas daquela região. Realmente é um lugar muito mágico, né? Não tem outra palavra para descrever, para dar como adjetivo, a não ser mágica, né? Pois é, Arthur, o fenômeno parece ser assim natural, mas a ufologia é bem complexa também, não? É muito complexa. As percepções se misturam. A espiritualidade ela se mistura com a ufologia, aí as questões, vamos dizer assim, as armadilhas da nossa mente também se misturam e criam um componente que, se você não se policiar, você embarca na fantasia adentro, porque quando esses aparatos eles aparecem, eles mostram uma realidade completamente original, completamente fora do que a gente sequer pode imaginar, e isso mexe com o cérebro de maneira a ativar emoções, sentimentos, percepções. Muitas vezes você recebe sinais através de sensações orgânicas, né? Teve uma época que a gente brincava muito, porque eu fiquei durante um período, depois passou, depois voltou de novo. Eu fiquei durante um período, todas as vezes que estava para acontecer alguma coisa, eu sentia uma angústia muito forte, uma coisa como uma ansiedade, aquelas coisas que se sente quando há uma leve depressão, né? Quando você deprime. Então, eu sentia aquela angústia, me dava aquela ansiedade, aquela pontada, aquela tristeza, e esse era o sinal de que estava para acontecer alguma coisa. E depois que nós percebemos isso, algumas vezes aconteceram alguma coisa, outras não. Depois eu perdi essa história, aí também nem me lembrava mais de que isso acontecia, e há uns tempos atrás isso voltou a acontecer. Mas isso acontece com qualquer pessoa. Você acaba tendo... O próprio fenômeno faz com que você tenha
a sua percepção aguçada, e aí você vai conseguir ter a sua primeira experiência de frente para o fenômeno real, né? Eu posso garantir para vocês, o fenômeno real é muito mais impactante do que ver uma luzinha no céu quando você está numa estrada com um carro, com a sua família. É muito diferente, é muito chocante. Arthur, parabéns, meu. Você está dando uma verdadeira aula para nós. Olha, quero ser seu aluno. Nós queremos ser o seu aluno aí. Dois alunos. Ser o seu aluno, porque o que você passa, o que você transmite, tá? Pessoal, queria avisar aí, as pessoas que estão chegando no chat agora, estamos aqui com um convidado, ilustríssimo convidado, que tem 30 anos aí, né, de experiência, o senhor Arthur Sérgio Neto, Rio de Janeiro, Serra da Beleza. Falou Serra da Beleza, também conhecemos Ele é referência. a referência, né? Claro que o Petit também, né? Poxa, vocês estão sempre lá, isso aí é fabuloso que você está passando para a gente, o pessoal está curtindo muito isso, porque, meu, isso é uma aula, uma super aula, parabéns, Arthur. Então, nós estamos falando de personagem, né, Arthur? Personagem aí, né? E vamos falar aí se eu não me engano, isso aí aconteceu em Santa Isabel. Vamos lá, se você lembra aí, Santa Isabel, seu Geraldinho, isso foi incrível, conta para nós aí. O Geraldinho, conta para nós aí, é contigo. Seu Geraldinho é um caso maravilhoso também. Ele foi originalmente levantado pelo Petit, mas aí o tempo passou, a gente nunca tinha entrevistado o seu Geraldo, nunca tinha tido uma imagem dele, e apenas foi uma auditiva de ir lá e ouvir o caso. E aí tivemos a grata satisfação, há um tempo atrás, de conseguir, 20 anos depois, falar com o seu Geraldinho. É um senhor já bastante idoso, está com probleminhas de saúde, ele estava com 90 anos e ele nos concedeu uma entrevista para falar desse fato que mexeu muito com ele, com a vida dele, com a família, com a casa dele. O seu Geraldinho, ele tomava conta de uma fazenda lá no fundo do vale, na década de 70, 80, e ele teve a oportunidade de ver uma nave pousar, um disco, pousou no fundo do vale às 6 horas da tarde e só foi embora às 6 horas da manhã. A nave ficou pousada no fundo do vale durante 12 horas. E o seu Geraldo em casa, ele e o irmão dele, assistindo aquilo. Ele falou que ela emanava uma luz assim bem tênue, meio esverdeada, e eles ficaram assistindo aquela cena durante 12 horas. Ele falou que não dormiu essa noite. Em alguns momentos aumentava muito a luminosidade que vinha lá da nave, e ele falou que chegaram a ver pessoas do lado de fora da nave, o que ele achou que eram pessoas, né, do lado de fora da nave, e essas pessoas passavam aparelhos na mata. Ele falou que parecia que elas estavam roçando, parecia que elas estavam passando a roçadeira no capim, né? E essa noite foi muito intensa para ele. Ele falou que queria ir lá, se aproximar, chegar mais perto, mas o irmão dele não deixou e dizia que era coisa do demônio, essas coisas, esse tipo de coisa. E ele passou, e depois teve uma outra oportunidade que a nave também veio e desceu, e os seres se aproximaram dele e olharam ele a poucos metros de distância, e ele teve a oportunidade de ver esses seres, e eu me esforcei bastante para não induzi-lo, porque numa entrevista ufológica você pode conduzir, mas você tem que tomar cuidado para não induzir, entendeu? São duas coisas completamente diferentes. Você pode conduzir para que a pessoa fique mais à vontade e se expresse mais objetivamente, pontuando
o que você quer ouvir, o que você quer saber, mas você tem que... É uma linha muito tênue entre induzir e conduzir. Então, você tem que conduzir sem induzir. E o que acontece? O seu Geraldinho trouxe um depoimento precioso e ele falou de uma pessoa que estava trabalhando e os seres com algum tipo de tecnologia tomaram a pá do senhor, tomaram a ferramenta dessa pessoa que estava trabalhando. Ele confirmou um outro avistamento na mesma época do senhor Vicente. Seu Vicente era o tio do Arnaldo, que é o proprietário lá da Beleza na Serra, que nos recebe lá nos eventos e tal, na pesquisa. E o tio do Arnaldo, seu Vicente, viu uma nave às 9 horas da manhã, entendeu? E essa mesma nave também foi vista pelo seu Geraldo. Foi um dos casos que se cruzaram de pessoas em momentos diferentes que tiveram a oportunidade de presenciar o fenômeno, entendeu? Então quer dizer, esse tipo de depoimento ele enriquece muito a ufologia e enriquece as referências da região e dá parâmetros. Ele estabelece, acaba sem querer estabelecer parâmetros. Eu fiz um esforço muito grande para que o seu Geraldo me dissesse o tamanho do objeto. E depois de um certo tempo, ele chegou para mim e disse: parecia um circo. Aquele circo de lona grande que ele estava acostumado a ver, provavelmente quando era pequeno, os circos do interior. E se você for levar em conta que essa referência ela se compara aos circos que andam por aí no interior, era um objeto grande, era um objeto provavelmente de 20 a 25 metros de diâmetro. Então, quer dizer, é uma excelente referência do seu Geraldinho, foi uma felicidade, nós fomos muito felizes em conseguir esse depoimento e conseguir que isso fosse contado pela voz do próprio protagonista. Então, quer dizer, foi perfeito. Fiquei muito feliz de seu Geraldinho dar esse depoimento para nós. Agora. Foi um registro precioso, né, para você que pesquisa seriamente aí. Arthur, o que a gente precisa levar na vigília? Quais são os equipamentos que você usa? Bom, eu diria que numa vigília você tem que estar com um bom casaco preparado, uma boa luva para aquecer as mãos em caso de friaca durante a madrugada, uma boa touca, uma boa bota, uma meia bem agasalhada, porque as extremidades do corpo têm que estar bem protegidas, porque quando faz frio de verdade, as extremidades são as primeiras a serem afetadas. É aconselhável um bom binóculo, uma boa lanterna e, eu diria até, no quesito segurança, uma boa perneira, dependendo do lugar. Quando você vai para um lugar muito selvagem, é importante ir de perneira. Quando você vai para um lugar que já oferece uma certa tranquilidade em termos de segurança, você pode até abrir mão da perneira, mas não pode se descuidar de olhar bem aonde você está pisando, né? onde você está andando, quando você se desloca nessas regiões, né? A pé, se desloca a pé nessas regiões. Mas, no geral, é isso. Leva um cafezinho, às vezes um refrigerante, um refresco, um biscoito, alguma coisa assim, só para distrair e para que você aguente uma fruta, para você aguentar toda a noite ali em vigília, uma boa cadeira de praia, daquelas que recostam, para você, na hora que cansar, você ter um conforto, né? É realmente muito gostoso fazer vigília. Quando você está com um grupo bacana, todo mundo focado no mesmo objetivo, olha, não tem preço você passar a noite nesses lugares
Às vezes a gente tem a oportunidade de fazer uma fogueira. A gente já fez de tudo. A gente já teve até a barraca que era a cozinha, onde se fazia comidas, passava a noite tomando caldos e tomando um vinho. Quer dizer, já fizemos vigílias tecnicamente não muito corretas, mas muito aprazíveis, muito gostosas, muito confortáveis. Né? É mais ou menos por aí. Bom, então, especificamente sobre essas bases, ou essa base que tem aí lá na Serra da Beleza, você não aconselha que a gente leve câmeras ou filmadoras, porque eles já demonstraram que não curtem isso, né? Na Serra da Beleza, particularmente, tem esse componente de que pode até levar uma câmera poderosa e eu nunca tive autorização para filmá-los nem fotografá-los. E muito pouca gente conseguiu fotografá-los e filmá-los na Serra da Beleza. O Petit, na época que nós começamos lá o trabalho, quer dizer, eu comecei junto com ele, ele já estava há 6 anos lá. O Petit, ele passou por esse período de adaptação, quando não se levava material nenhum fotográfico nem de filmagem, os objetos apareciam em abundância. Eram 3, 4 avistamentos por noite. E depois que o pessoal começou a investir, comprar câmeras e filmadoras de melhor potência, e aí começaram a levar para lá e eles começaram a não aparecer. E aí, durante muito tempo, eles ficavam, tipo assim, um jejum, enquanto se estava tentando fotografar e filmar. Mas aí, depois de um certo tempo, me parece, o Petit sempre falava sobre isso, me parece que houve uma certa permissão. E aí eles começaram a quase que se mostrar para que fossem fotografados ou filmados eventualmente. Isso não é uma regra, a gente não pode falar objetivamente disso. Isso é uma suposição, mas era real que acontecia lá na Serra da Beleza. Essa questão de lá ser uma base ou não, nós não temos como ter certeza, né? Isso é uma hipótese, é uma especulação da nossa parte, que vem desde as épocas do passado. Tudo indica que é viável, provavelmente poderia haver instalações na região, senão a presença deles não seria tão contundente, mas pode ser apenas fruto da nossa imaginação, eles podem estar vindo. Isso, eu faço essa afirmação porque, ao longo do tempo, nós descobrimos que a Serra da Beleza ela está de frente para um quadrante de mais ou menos 700 quilômetros quadrados das cidades mineiras do sul de Minas com maior incidência de UFOs, ou de Minas Gerais, ou talvez do Brasil. Nós temos ali em frente à Serra da Beleza, nós temos São Tomé das Letras, nós temos Varginha, nós temos Carmo da Cachoeira, nós temos Carranca, Luminárias, nós temos Aiuruoca, Ibitipoca, Baipendi, todas essas regiões de altíssima referência, quando se fala no fenômeno UFO, elas estão de frente para a Serra da Beleza. Existe um quadrante gigantesco de incidência de UFOs em várias cidades daquela região. Então, quer dizer, se essa questão da base não for verdade, provavelmente esses OVNIs eles vêm dessa região. Inclusive, existe um outro componente dessa região. Existe um livro da Eubiose que fala sobre bases alienígenas, supostas bases alienígenas. E aí fala dessa região, exatamente essa região. Porque, coincidentemente, a sede da Eubiose no Brasil ela está em São Lourenço, que fica exatamente nessa mesma região que eu estou mencionando. São Lourenço, Caxambu.
E aí o que acontece? Eles falam no livro, eu não lembro o nome do autor, um livro fininho, faz poucas referências, mas tem essa informação, dizendo que ali existiria uma grande base cuja a saída ou a entrada para essa base abrangeria 7 cidades. A gente chama das 7 cidades sagradas da eubiose, que seriam o próprio São Lourenço, se eu não me engano, Carmo da Cachoeira, São Tomé, Aiuruoca, Maria da Fé, e eu estou esquecendo outras 2 aí. Então, isso dito por esse autor. E aí, apenas para nós, serviu como referência essa informação nesse livro. Então, quer dizer, se você misturar todas as informações, existem várias possibilidades que podem ser especuladas sobre a presença desses seres ou dessas naves na região. Pode ser uma base? Sim, pode ser uma base, mas existem outros pontos de vista em relação a esse tipo de informação. Legal, Arthur, adorei. Maravilhoso, Arthur. Isso aí é incrível que você relatou para nós. E vamos seguir os personagens, né, que aí tem. Mas antes aí eu quero agradecer aí, né, o apoio do Cláudio Tauro, também consultor da revista UFO aí, também autor do Projeto X, que a gente tá ali, tá junto, né, que leva uma ufologia a sério. Temos aí o Marco Aurélio aí. Boa noite aí, Marco Aurélio. Marcão! Grande Marcão! Marcão tá aí? Tá aqui, viu? Tá aí conosco, né? Ô, Paulo. Oi, fala. Ô, Paulo, eu queria, se possível, abrir aí para as perguntas das pessoas que estão entrando aí, que estão assistindo. Se alguém tiver qualquer pergunta para fazer. Tá ótimo. É só fazer a pergunta. Pode deixar, fazer o agradecimento pro pessoal que faz. Vocês são os verdadeiros garimpeiros, tá bom? Garimpeiros da ufologia. É isso, tá? Vai lá com garra, tá cansado. Já presenciei um Marcão subindo lá na Fazenda Ipanema, hein, ô Marcão? Grande Marcão! Foi uma vigília. Cara, foi muito legal. Arthur, nós vamos sim, vai ser um prazer ir lá, tá ok? Bom, vamos lá, vamos para o terceiro. Tem pergunta aí para o Arthur, vamos lá? Vocês chegaram a ver algum ser? Ou vocês costumam ver mais as naves? E se vocês viram algum ser, como ele era? Bom, eu particularmente nunca vi nenhum ser. A gente viu muitas luzes com comportamento errático, comportamento não convencional, e que a gente atribui ao fenômeno UFO, isso juntando com outras características. Agora, os seres eu nunca vi, mas existem algumas referências de pessoas da região que já viram os seres. Existe uma referência muito antiga, que do seu Natalino, que deu origem à capa do livro do Petit, e existem outras referências idênticas a essa de outras pessoas que viram seres lá na região. Não são muitas, mas tem pelo menos mais 2 referências de pessoas que viram seres na região, além dessa que virou a capa do Petit. Então, as características desses seres que foram reportados seriam como se eles fossem greys, mas não aquele grey padrão, magrinho, fininho, bem delicado, longilíneo, né, com aquela aparência corporal longilínea. Não. Na realidade, seriam seres baixos, com uma fisionomia parecida com a dos greys, só que seriam seres corpulentos. Eles são meio baixinho e fortinho, assim. Tem o tronco mais exacerbado, assim. São as referências das pessoas em relação a esse tipo de ser. Não seriam seres
aquele grey padrão, muito magrinho, muito fininho, que dá uma conotação de ser um ser delicado. Não seria isso, seriam seres baixos, com cara de grey um pouco mais fortinhos, assim, vamos dizer, mais sarados, né? Uns seres mais saradinhos, assim, mais corpulentos, vamos dizer assim, até com menção a uma certa musculatura. Então, como as referências são poucas, né? Mas existem pessoas que sempre frequentaram a Serra da Beleza e que têm um ponto de vista, vamos dizer assim, mais místico, mais espiritualista em relação ao fenômeno, que já referiram seres de luz de alta estatura, né? Estatura alta, e seres iluminados, mas essas não são, vamos dizer assim, tem uma referência de uma pessoa, não tem outras referências para a gente poder concluir que vale a pena mencionar esse tipo de informação. Mas, basicamente, é isso. Os tipos de naves são muitas sondas, muitas sondas. Com o passar dos anos, a gente começou a catalogar informações de outros tipos de aparatos no formato de elipse, né? Aquele formato de bola de futebol americano, objetos grandes, objetos em torno de 15 metros, de 15 a 20 metros. Então, quer dizer, várias referências nesses aspectos foram se somando e hoje a gente pode afirmar categoricamente que esse componente desses tipos de naves grandes também são muito frequentes. Porque se você juntar toda a casuística, as naves do tamanho de um carro, ou menores, lá o pessoal já referiu de ver naves que pensaram que eram Fusca. Né? E essas eram as mais frequentes ao longo desses últimos 30 anos, podemos dizer dessa maneira. Né? Mas como com o tempo a gente foi indo mais frequentemente à Serra, e indo com muita periodicidade, e aí a gente pôde detectar, primeiro, o fenômeno não parou, ele não diminuiu. É aquela história do diagnóstico que eu tinha falado antes. Nós é que não estávamos indo com muita frequência, mas o fenômeno ele está ativo. Ele, da década de 90 para cá, ele se mantém muito ativo. Não parou, como se a gente pudesse imaginar que os tempos antigos eram muito mais frequentes. Não, isso hoje sabemos com certeza absoluta. O fenômeno está ativo, a gente só precisa estar lá para documentar o fenômeno. Essa é a grande questão. Ô, Arthur, me fala uma coisa, eles se comunicam com vocês por telepatia? Não, nós só tivemos, eu particularmente tive essa experiência. Existem referências do início da pesquisa, no tempo do Petit, que o Petit já teve comunicações parecidas com o que nós tivemos agora, em 2013. No passado, eles também tinham alguns insights desse tipo de comunicação. Outras pessoas já tiveram intuições muito fortes em relação ao fenômeno, em relação a esses seres, esses aparatos que trafegam na região, mas eu nunca tive assim muita coisa, não. Hoje já dá para dizer que a gente consegue intuir melhor quando está para acontecer alguma coisa, mas nada também muito objetivo. Mas o dia que marcou, em termos de comunicação, foi o dia que eu e o Júlio Ferreira tivemos aquele caso que foi contado no De Carona com OVNIs, que a gente viu uma luz muito intensa, o objeto nem era muito grande, era provavelmente menor ou um pouquinho maior que um carro, mas a luz era muito intensa, emanava uma luz de 50 a 60 metros de diâmetro, e nesse dia houve uma comunicação, porque eu falei que nós não íamos fotografar nem filmar,
e que eles poderiam aparecer e cumprir com o trabalho deles ali na região. E nós guardamos as câmeras, guardamos tudo, e eles apareceram. Não demorou nem 15 minutos e eles apareceram. E aí trouxe uma satisfação muito grande, uma ansiedade, uma emoção muito grande. E aí o Júlio, na empolgação, ele descumpriu com o nosso trato. Ele pegou a câmera para fotografar. E nessa hora que ele pegou, o objeto apagou, mas eu estava vendo pelo binóculo, ele estava lá, só que ele estava todo apagado. E aí eu lembrei que a gente tinha falado que não ia fotografar, bati na mão do Júlio e falei, guarda, porque nós dissemos que não íamos fotografar nem filmar. Quando ele guardou, a luz voltou, retornou. Então, nessa hora, nós tivemos certeza absoluta que estava havendo uma interação ou telepática, ou oral, ou não sei explicar, mas que eles sabiam o que a gente estava falando, eles sabiam exatamente o que a gente estava pensando. E a gente pôde perceber com bastante clareza. Tem um dado importante, a gente sempre achou que a distância que nós estávamos era de mais ou menos 1 quilômetro nesse dia. Há pouco tempo, através de um amigo, levou um drone lá para a serra, nós tivemos a oportunidade de fazer uma medição com o drone, uma medição precisa, exatamente do ponto que nós estávamos até o ponto onde o objeto estava. E deu 1 quilômetro 660 metros, ou seja, nós estávamos a 1.660 metros de distância. Mesmo assim, a câmera do Júlio foi danificada, nós tivemos conjuntivite, o Júlio teve uma reação no olho muito grave, teve que ir para o oftalmologista. Eu talvez tenha sido protegido pelo meu óculos. Então, quer dizer, a essa distância, você imagina os efeitos que nós estávamos expostos ali, de frente daquele aparato tecnológico que a gente nem imagina o que seja. Arthur, você não sabe o segmento que, quando você falou, contou essa história aí, me ocorreu, o segmento da história. Cara, cara, você não quer ir embora. Eu tô sentindo que você quer ficar aqui. Você quer ficar no Abduzindo Grey. Eu vou. O Arthur foi abduzido, caramba. Arthur, nesse caso aí, aconteceu aí aliás, um efeito que foi na parte técnica da câmera, foi isso? A câmera foi danificada e ninguém conseguiu descobrir por quê. O que aconteceu? Simplesmente deixou de funcionar. E nunca mais funcionou. Caramba. Vamos lá. Temos mais um personagem aí que está ligado nisso, hein? Seu Arlindo Gabriel, conhece? Seu Arlindo já é uma outra história, né? Já é de Baipendi. Exatamente, você citou aí para nós, por isso que eu puxei o assunto. Houve um caso de também a câmera da câmera ter sido danificada? Não, torrada, ela foi torrada, é isso? Ela foi totalmente carbonizada. A câmera dele foi completamente destruída. Na época usou-se o termo calcinada, né? Ela foi totalmente destruída por dentro, praticamente esturricou a câmera por dentro. Provavelmente um efeito eletromagnético, porque cozinhou a câmera por dentro. Era uma câmera bem simplesinha, era aquelas Kodak antigas de filme, né? Naquela época, em 79, não tinha ainda digitais e tudo. Então, quer dizer, mais ou menos o mesmo tipo de coisa que aconteceu com a câmera do Júlio, guardando-se as devidas proporções de tecnologia da época de agora para a época em 1979. Né? É isso aí. Arthur, queria perguntar aí se você está à vontade. Uma pergunta aí, Paulo.
Tem. Aqui, ó, pergunta aqui. A Valéria que está selecionando as perguntas. Tem alguma pergunta? Bom, tem uma pergunta que é sobre o que está acontecendo agora. Você acha que os avistamentos aumentaram durante essa pandemia, que está todo mundo no isolamento, mas está tendo muito relato, né, de OVNIs, de luzes vermelhas até nos céus? Eu acho, aliás, não é achismo, é observação. O que a gente observa é que houve sim um aumento estúpido, nunca antes aconteceu na história do planeta, houve um aumento estúpido de aparições, e esse avistamento tão grande, ele, em algum aspecto, ele poderia ser negativo, mas na realidade não, ele é extremamente positivo. Porque mesmo que grande parte desses supostos avistamentos sejam fake, e mesmo grande parte sejam enganos, sejam equívocos e tudo mais, mesmo assim ainda sobraria uma quantidade enorme de, percentualmente relevante, enorme, de casos de avistamentos que provavelmente são OVNIs reais. Provavelmente são OVNIs reais. Principalmente porque houve muito uma desinformação, não sei se proposital ou passageira, no sentido de que essa empresa Space é uma empresa privada de astronáutica, né, de astrofísica, que está colocando aparatos no céu em torno da Terra, e não são poucos aparatos, são muitos satélites, ou seja, já não basta todo o lixo que está na nossa órbita, ainda estão colocando mais coisa, e as finalidades desses aparatos não estão claramente explicadas, para que servirão esse tipo de aparatos. A desculpa que se tem é de que vai melhorar as comunicações, né? Nós vamos entrar numa era de comunicações muito mais eficaz, vamos dizer assim. Mas isso não é objetivamente, isso não é o que é dito, e, na realidade, isso confunde, porque muitos OVNIs podem estar hoje, nesse momento, em torno da Terra, na nossa órbita, verdadeiras esquadrilhas podem estar nesse momento, naves gigantescas podem estar nesse momento, e isso tudo nos confunde, porque tem muito fake, porque tem a Space, porque os interessados em manter o acobertamento vão continuar dizendo que são satélites que a NASA lançou, ou que uma empresa privada lançou. Então, quer dizer, mesmo assim, eu acredito que é um momento importante para a ufologia mundial, é um momento que a gente deve ficar ligado no céu, preocupado. Se você tiver alguma tecnologia rápida para conseguir captar alguma imagem nos céus, lance mão dela, utilize, faça. Se você pode fazer vigília sem comprometer a quarentena, faça vigília. Eu lamentei muito não poder estar lá na Serra da Beleza. Eu imagino que os hot points da ufologia mundial devem estar bombando. Eu tenho certeza absoluta que a Serra da Beleza, provavelmente, ela deve estar com 90 e tantos % da sua capacidade de avistamento de UFO, deve estar com a capacidade máxima, né? Imagina como está deserto, como essas regiões estão desertas, né? Todo o entorno da área rural, no Brasil inteiro, esses lugares que normalmente já apareciam UFOs, imagina, deve estar uma verdadeira festa, entendeu? O ufólogo hoje que tiver condição de ir para uma região dessa e fazer vigília sem comprometer a quarentena, sem comprometer a sua integridade, sua saúde,
ele é um privilegiado, entendeu? Porque eu estou aqui louco para ir para a Serra e não consigo por inúmeras razões. Tem que dar apoio à família, tem a questão do trabalho, tem toda uma logística que a gente não está conseguindo se desvencilhar. Mas eu imagino que as vigílias nesse período elas seriam muito frutíferas. Independente dos enganos, independente da viagem na maionese, independente dos fake, independente do que o Space diz, do que a NASA diz, ou do que os militares dizem. Eu acho que nós estamos vivendo um momento ímpar da presença do fenômeno UFO em torno e adentro de todo o planeta. Muito bem. É verdade que os animais sentem a presença deles antes de nós? Por exemplo, você lá na Serra da Beleza, você reparou se a serra, se todo o som da natureza emudece quando essas naves aparecem? Acontece muito isso aí nas casuísticas, né? A gente ficou sabendo que tudo para. A diversidade para no mato. E de repente volta. Mas só depois que vai embora essa presença aí. Você observou isso, Arthur? A gente quer saber se você percebeu isso. E a gente pode observar esse componente, ele existe, ele é real, ele já é referenciado em vários casos pelo mundo afora, mas eu tive por várias oportunidades a oportunidade de presenciar esse tipo de fenômeno. Você fica, é uma bolha de silêncio, não é como se os objetos, não é como se os animais, os grilos e tudo parasse. A sensação que dá é essa, na realidade, parece como se você estivesse numa bolha. É como se fosse uma bolha de lapso de tempo ou uma bolha vibracional, não sei que maneira expressar esse tipo de fenômeno, que você não escuta, o vento para, os galhos param de balançar ao vento, você não ouve os grilos, você não ouve os pássaros, você não ouve aqueles barulhos normais da noite, né? Agora, isso também não dura muito tempo. No período que a gente teve a experiência lá, que o Júlio estava presente, que é essa história da máquina e tudo, você não ouve absolutamente nada. Até porque todos os seus sentidos ficam totalmente canalizados para aquilo que está na tua frente, né? Eu costumo dizer que o pessoal diz, você não fotografou? Depois de tantos anos, eu costumo dizer o seguinte, na hora que o fenômeno aparece na tua frente, legítimo, verdadeiro mesmo, a última coisa que você pensa é em fotografar. Uma sensação que você tem é de que você não quer perder nem um milésimo de segundo daquele momento, daquela experiência. É uma coisa tão extraordinária que você tem que ser muito frio para pensar em fotografar, entendeu? Eu tive um avistamento à tarde, há pouco tempo atrás, coisa de um ano e meio atrás, na parte da tarde, que a pessoa estava do meu lado com uma câmera poderosa, com uma objetiva poderosa, e o negócio apareceu e aí sempre tão chocante que você nem acredita que você está vendo. A tua mente começa a procurar outras explicações, até cair a ficha de que não, você está vendo mesmo. Eu demorei alguns segundos, olha lá, aí eu falando para ele, fotografa. E ele não fotografou, estava com a máquina na mão. Ele ficou tentando ver como eu, ele ficou vendo como eu, e na hora que eu já não estava aguentando, eu estava quase pegando a máquina, arrancando da mão dele, o telefone dele tocou. Aí ele virou para mim e falou assim, deixa eu atender a minha irmã. Eu falei, quase que eu matei ele. Eu vendo aquele objeto indo embora, era um objeto cilíndrico, mas ele
ele parecia um balão assim, metálico, como se fosse uma coisa de inox em pé, indo numa velocidade que não poderia ser balão, não poderia ser nada que a gente conhece. E mesmo assim você fica com a sensação de que tem a necessidade de ficar olhando por mais alguns minutos, alguns segundos, para você confirmar na sua mente que aquilo é um UFO. Quando, na realidade, todas as características são fora do convencional. Com certeza aquele era um objeto e a gente perdeu a chance de fotografar porque o cara atendeu o telefone da irmã dele. Mas é assim mesmo. Ô, Arthur, é o seguinte. Ó, olha aqui, velho. Vai ter a próxima. Tem um monte de coisa aqui, cara. São 30 anos aqui, tem mais lá. Tá? Então, a Valéria... Ó, pergunta. Você perguntou? O pessoal não tem pergunta? Cara, o pessoal gosta de ouvir você falar, meu. Você, falando, já responde. Pô, você quer que a gente faça o quê? Tá aqui. Você falou, respondeu. Então, eu vou deixar com a Valéria. Depois, você está à vontade, ok? Para deixar suas últimas considerações aí. Ou se você quiser continuar. Ó, vamos continuar, Arthur. Tem um monte de coisa aqui. Afinal, você está abduzido exatamente. Pelo canal Abduzindo Rei. Não, se tiver pergunta aí, eu respondo. Se tiver pergunta, eu respondo. A pergunta já tem aqui, ó. Olha, uma pergunta tipo uma saia justa, mas eu preciso perguntar. Você já foi abduzido? Olha, hoje eu não tenho muita certeza, não. Mas, não, falando objetivamente, nunca tive uma experiência, vamos dizer assim, confirmada de que isso possa ter acontecido. Não existe. Já tive algumas experiências que me levam a especular sobre isso, mas muito rasas. Faltaria muita investigação para se confirmar alguma coisa, e eu não quero cair na armadilha de achar que isso pode ter acontecido, porque aí você já começa... Aí já cai numa outra armadilha de achar que você está recebendo um tratamento especial por conta deles, e esse é o tipo da armadilha que eu não quero cair. Não quero cair vamos dizer assim, nas armadilhas do ego e do orgulho. Eu vejo da seguinte maneira: só o fato de a gente andar atrás do fenômeno e ter a satisfação de ir para esses lugares e achar prazer nisso, porque isso é o importante. Vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo do que eu estou falando. Eu fui para a Chapada Diamantina acompanhar as gravações do De Carona com OVNI lá em Igatu, e fui eu, o meu filho, Alain, uma amiga, Pocahontas, e o Júlio Ferreira, nós 4, dirigi 2 dias para chegar a Igatu, para fazer vigília num local que é o local, na minha opinião, é Disneylândia de ufólogo. É o lugar onde eu vi o maior índice de aproveitamento de avistamentos que eu já vi até hoje. Não tem um lugar como aquele. E aí, numa determinada noite, o meu filho, que não gosta, acompanha, mas não é um afissurado em ufologia, ele foi para a vigília conosco. Ele nunca tinha ido, ele foi para a vigília conosco. E aí, com meia hora de vigília, ele olhou para a minha cara e falou assim: pô, pai, isso que é vigília? Ficar nesse silêncio, nesse frio, num desconforto, só prestando atenção para ver se vai acontecer. Isso é vigília? Ele falou: eu não quero não, eu quero ir tomar uma cerveja. Então, quer dizer, na hora a gente riu, mas isso ilustra muito bem o que é essa questão da vigília. Muitas pessoas não suportariam. É quase que monástico você
ir para o alto de uma montanha na madrugada, no frio, no vento, com risco de cobra, mosquito e todo tipo de coisas, e ficar aguardando para, ainda por cima, tentar ver o fenômeno UFO. E o engraçado lá é que nós temos um anfitrião, que é uma pessoa maravilhosa, que é o Chiquinho de Gatu. Talvez seja hoje o maior privilegiado da ufologia, porque mora e faz vigília todo dia num lugar privilegiado do fenômeno UFO. E em determinados momentos lá na noite, as luzes começavam a aparecer ao longe e o Chiquinho começava a se posicionar. E eu perguntei para ele: o que está vendo, Chiquinho? Ele falou: Arthur, se vier para cá, eu vou correr. Eu não fico. Eu só fico enquanto eles estão distantes. Eu não fico. Se vier para cá, eu vou correr. Então, quer dizer, isso é um dado que está totalmente relacionado a isso que eu estou dizendo. Não é fácil fazer ufologia de campo. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Pesquisa de campo. A gente chama de ufologia avançada porque é avançado mesmo. Nós estamos lá aonde o fenômeno acontece. Nós estamos atrás dele, no encalço do fenômeno. E se vocês pensam que eu sou fissurado nisso, que eu sou, vamos dizer assim, um entusiasta da pesquisa de campo, vocês não conhecem a minha galera lá, a galera do Rio de Janeiro, a galera que vai para a Serra da Beleza. Só tem maluco. Os caras querem virar noites e noites, direto, sem sair do lugar. Eles querem acampar. Lá ninguém quer ir, fazer a vigília e depois voltar para o conforto. Eles querem ficar lá, acampado, na fogueira, virar noites e noites. O que é o máximo para mim, é o que eu acho mais gratificante na pesquisa ufológica. Então, é isso. Eu acho que... Eu estou falando tudo isso porque eu tenho um intuito de estimular as pessoas, estimular principalmente os mais jovens, os que estão chegando agora na ufologia, que é um verdadeiro ritual, é um banho de estrelas você ir para essas regiões atrás do fenômeno UFO, buscar essa conexão, tentar essa conexão. Porque quando consegue é um privilégio. Nós temos hoje, nesses 30 anos de pesquisa, em torno de 20 avistamentos objetivos, concretos, confirmados. Então, você vê, dá uma média de um avistamento a cada ano e meio. É uma estatística dolorosa, ou seja, é uma estatística difícil, é uma estatística, vamos dizer assim, covarde, porque você fica muito tempo sem ver o fenômeno, até o dia que você marca aquele golaço. E aí é isso que vicia. Quando você viu a primeira, acabou. Nunca mais você vai querer deixar de ver aquilo. Entendeu? Vai querer ver sempre. Você vai ficar viciado, vai ficar louco, alucinado, igual uma galera que eu conheço aqui, ó. Ribamar, que está aí nos assistindo, Cristiano, que está nos assistindo, Alexandre, a própria Pocahontas, tem umas meninas, Isabela, Lala Barreto, só gente, Marcão, João Marcelo, não sei se está aí, Jamil Villanova, isso é veteraníssimo, craque de bola em pesquisa. O próprio Paulo Aníbal, um grande amigo. Eu não sei se estão aí nos assistindo, mas tem muita gente boa da ufologia no Brasil todo, São Paulo. Tem Tony Najar, Roberto Pinheiro, David Duarte. Se eu esquecer alguém, me perdoem, por favor. Entendeu? Nós temos o Vini, nós temos Jorjão, nós temos as meninas que são entusiasmadas, Daniele Pedra, uma mulher pesquisadora de campo, entendeu? Tudo viciado em ufologia. Entendeu? Ok, Arthur. Então tá aí. Arthur, a gente quer que você deixe as suas últimas considerações. Você deu uma aula para nós. Tem mais aqui. Fique à vontade, se você quiser voltar, por favor.
entre em contato com a gente. A gente pode fazer uma mesa redonda aí, chamar o pessoal. Tem o Paulo Aníbal, tem o Jamil, tem o Marco aí, tá pintando, tem o Fred Manch, que participou com você lá, o Marcos também, que é lá no De Carona com Ovos. Vocês estão tudo aí, vamos se reunir, vamos fazer uma mesa redonda aí, vamos abduzi-los. Vamos abduzir vocês aí, pô, tá? Então, por favor, fique à vontade, dê suas últimas considerações aí. Foi muito 10, o pessoal gostou, tá? Você deu uma lição para nós aqui, cara, sinceramente. Eu deixo contigo aí, por favor, fique à vontade, Arthur. E obrigado ao pessoal, a galera que estava aí acompanhando, viu? Bom, coração, obrigado mesmo. Vamos lá. Bom, a situação atual, ela nos reporta a uma iniciativa de que a gente, de alguma maneira, a gente tem que buscar uma nova mentalidade. Tem que buscar uma nova mentalidade em todos os sentidos, no sentido humano das relações sociais, das relações familiares e principalmente da nossa grande família, que é a natureza, que é o meio ambiente. Não se pode mais falar de ufologia sem falar de meio ambiente, sem falar de sustentabilidade. A referência que nós temos numa busca exterior, ela está diretamente ligada a uma busca interior e uma vontade de mudar, uma vontade de fazer diferente. Essa pandemia, toda essa tragédia que as grandes potências acabaram trazendo para nós, porque existem culpados, mas no fundo, todos são culpados, né? E toda a negligência que está acontecendo no nosso país com a natureza, a negligência que está acontecendo com as matas, com os animais, até com os nossos animais domésticos, as pessoas estão enlouquecendo de maltratar animais, cachorros, gatos, todo tipo de animais no mundo inteiro. Então, quer dizer, nós temos que... isso aí é cair em lugar comum, mas não tem como não mencionar. Se você é ufólogo, se você se preocupa com a presença desses seres no nosso planeta, você tem que se preocupar com a situação planetária como um todo. O nosso planeta é uma pérola de vida. Nós somos, no sistema solar e longas distâncias para dentro da galáxia, nós somos a maior quantidade e diversidade de vida que existe. Não tem outro planeta nessas paragens com tamanha quantidade e diversidade de vida. E essa vida é um privilégio para nós. Toda essa vida planetária nos acolheu, nós fazemos parte disso. E pasmem, a natureza não precisa da gente para absolutamente nada, só para não destruir. Aí eles precisam que a gente não destrua. Mas o planeta, se a gente continuar nesse nível de descaso e negligência e destruição que está acontecendo, nós vamos sofrer graves consequências que pode até... Eu não sou pessimista, mas a gente tem que ser radical nessa hora, pode até levar a um extermínio de grande parte da raça humana, mas o planeta vai continuar aí, o planeta vai continuar se recuperando, a vida vai voltar a existir, e ele vai voltar ao seu apogeu de vida e de glória, e nós é que vamos pagar um preço desnecessário se a gente tiver mais consciência. Então, isso não é um discurso ecológico, de ecologista, nem absolutamente nada. Esse é apenas uma reflexão humana. Hoje nós temos a obrigação, o ufólogo ou o interessado em ufologia é aquele que tem o privilégio de ter uma informação diferenciada,
que é uma informação do espaço, do cosmos, da alma, de tudo. Então, a gente tem a obrigação de transformar essa informação em um ser humano melhor para nós e para todos que estão à nossa volta. Então, isso é uma mensagem inequívoca. Às vezes, tem muita gente falando sobre isso já virou, vamos dizer assim, um clichê, mas, na realidade, não há outra escolha. Nós temos uma janela de tempo. Se a gente não mudar o comportamento humano em relação ao meio ambiente, nós vamos pagar um preço brabo, brabo. Então, fica aí a mensagem. Ufologia é paixão, ufologia é verdade, a gente tem que exercer, e principalmente entre nós, ufólogos, né? Sejamos mais amigos, sejamos mais inteligentes, sejamos mais solidários, entendeu? A gente tem que agregar valor e não desagregar. O que a gente está fazendo aqui hoje é agregar valor. Eu estou aqui, mas poderia estar qualquer um de vocês que estão hoje nos assistindo, batendo esse mesmo papo e falando da sua experiência. Isso apenas é uma posição, mas nós temos que ser humanos melhores. Nós temos que fazer jus à informação que está nos sendo dada. Então, fica aí o recado, o futuro é próspero, mas cuidado. Temos que ter cuidado. Parabéns, Arthur. É o que nós pensamos. Eu vivo falando com a Valéria, eu já falei com o Cláudio Tauro, eu já falei com as pessoas que a gente encontra, tá? Quando vai no evento. Gente, vamos nos unir. Unidos, somos uma grande potência. É uma mineradora que vocês conseguem, né? Troquem informações, não sejam egoístas, não olhem para o próprio umbigo, sabe? Vocês são ótimos. E se trabalhar em conjunto, vão trabalhar excelentemente bem para o bem da ufologia, a ufologia transparente e correta. Arthur, muito obrigado por você aceitar esse convite, nós estamos muito felizes. Foi show, eu amei. Uma energia muito bonita que está gerando aqui. Olha, as pessoas, você está cobrando pergunta, você está respondendo, Arthur, as perguntas. As pessoas ficam atentas ao que você fala. Preste atenção, essa é a sua live, para você estar ciente que as outras lives, tá? Vai acontecer a mesma coisa, porque as pessoas ficam paradas, sentadas, ouvindo você passar esse ensinamento, Arthur, tá? Nós estamos falando de coração, foi eu demais, e a Valéria, viu? Tá? É de coração. Muitos Eu ensinamentos. Eu que agradeço. De coração, a gente agradece, Paulo e Valéria. Nossa, foi muito bom, a gente está sentindo uma energia muito excelente. Eu agradeço o pessoal aí que nos assistiu, está ainda até agora no chat, essa energia, essa aliança bonita, gostosa, e que fiquem, sabe, guarde no seu espírito, na sua alma, exatamente aqui. O que o Arthur falou. Gente, unidos, venceremos, conquistamos o conhecimento e a sabedoria. Muito obrigado a todos que estão aí no chat, os moderadores, os organizadores aqui do chat, tá? Muito obrigado de coração. Vocês venham, se vocês quiserem, vocês estão todos convidados, tá? Para ter essa energia, dividir essa energia, não é, Arthur? Com todo mundo, não é? Quem está precisando aí, né? E os futuros ufólogos, tem que dar exemplo aos futuros, porque vai chegar uma hora que nós vamos. Eu fiz essa homenagem em coração, porque temos que levar isso para frente, não é, Valéria? Nós temos que levar. Né? Nós não vamos ficar aqui, Arthur, nem eu, você, nem a Valéria. Nós temos que deixar uma semente aqui, mas uma semente do bem, que faça coisa séria. Entendeu? É isso, tá bom? É isso que a gente deseja para todos. Você foi grandioso, nossa, como demais. sempre, tá? Mas olha, obrigado. Foi seu debut aqui na internet, né? Com todos nós. Oh, que prazer, viu? Que presente você nos deu hoje, Arthur. Olha, gratidão, viu? Obrigada, obrigada mesmo. Meus amigos, muito obrigada a todos que participaram. Fiquem grande todos beijo. Bem. Muita vibração. Estamos precisando. Ótima noite. Boa noite para todos.